O dia hoje tá um pouquinho mais quente, por isso estou de regata e não de agasalhos, como São Paulo está pedindo ultimamente. E um dia quente pede café também, porque eu não paro de tomar café nunca na minha vida. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo, cara? E é o seguinte, esses dias uma pessoinha veio no direct do meu Instagram e se eu encontrar esse direct eu vou colocar ele aqui. E me pediu para que eu falasse um pouco sobre as estações de metrô e de trens aqui em São Paulo, como elas funcionam. Jurão, sincerão, com 3 dias você usando, indo e voltando do trabalho ou indo e voltando do lugar que você estiver indo, você já vai entender como funciona e você já vai entender e perceber que você pode ir para qualquer lugar de São Paulo. Então é bem simples, vou tentar explicar. Mas antes disso, tem algumas dicas. Primeiro, existe um aplicativo do metrô de São Paulo que eu acho importante alguns de vocês terem. Porque lá tem a opção de você colocar onde você está, onde você quer ir, e aí ele te fala por quais estações você precisa passar. Caso você não queira ter esse aplicativo, também existe o Google. E o próprio Google Maps te fala essas informações. E no Google Maps eu acho até melhor, na verdade, porque nele você não precisa colocar de que estação de metrô até que estação de metrô você quer ir. Você coloca onde você está, que é o endereço da sua casa, e onde você quer ir como destino final, que é o endereço da casa do seu amiguinho, tutupão. E aí ele vai te falar por quais metrôs você tem que passar. E se você ampliar, ele fala até por quais estações você vai atravessar sem olhar pra cara delas, sem desembarcar. Uma coisa importante sobre o funcionamento de São Paulo é que ele não é 24 horas, o que eu imaginava que fosse antes de mudar pra cá. Na média, as estações de metrô aqui em São Paulo, de segunda a sexta-feira, funcionam das 4 horas da manhã até a meia-noite. Conte com isso, entendeu? Nunca deixe pra tipo, hoje fecha meia-noite e 40. Por quê? Nos finais de semana, elas têm uns horários um pouco melhores. Então, tipo assim, algumas estações fecham 1 hora da manhã, algumas estações fecham meia-noite e 40. É um pouquinho mais tarde. Mas eu já fui contar com isso e tive que desembolsar um pouquinho pro Uber pra voltar pra casa. Então, assim, eu aconselho que vocês levem em consideração que ele funciona das 4 horas da manhã até a meia-noite. Uma coisa que eu acho obrigatória aqui em São Paulo, pra quem está vindo e pretende ficar aqui um tempo, é que você tenha a imagem do esqueleto dos metrôs aqui de São Paulo, do mapa, sabe? Coloca no Google, mapa São Paulo atual, sabe? Porque de vez em quando existem alguns mapas que já estão prevendo algumas estações que ainda não estão prontas. Aí eu já contei com isso, já me ferrei um pouco. Então coloca mapa São Paulo atual e aí ele vai te trazer o mapinha, salva essa imagem, porque olhando nela é bem fácil você entender como você faz pra chegar nos lugares. Uma dica muito importante é checar se a sua linha está funcionando, porque às vezes acontecem greves, às vezes acontecem acidentes, às vezes acontecem algumas coisas que impossibilitam que seu metrô esteja funcionando ou sua estação de trem. Aqui em São Paulo a gente usa pra buscar as informações, principalmente o Twitter oficial dos lugares, então da CPTM, o Facebook do metrô, todas essas coisas. E também usamos o aplicativo do metrô, porque ele também informa se as linhas estão com funcionamento normal. Leve em consideração, porque isso vai afetar muito a sua vida, os horários de pico. Aqui em São Paulo, principalmente, assim, nos centros mais comerciais, os horários de pico começam por volta das 6h30 da manhã e vão até umas 9 horas da manhã. E à noite, que é a hora que a galera está voltando do trabalho, a maioria, é por volta das 5 horas da tarde e termina lá por volta das 7 horas da noite. Então se você tiver com pressa, saiba que nesses horários, o metrô, o trem, tal, vai te depender um pouquinho mais de tempo, entendeu? Ele demanda uma energia de você. Eu não sei como funcionam nas outras cidades que possuem metrô, mas aqui em São Paulo nós temos o metrô de São Paulo, que chama Metrô São Paulo. Temos a Via 4, que é também um metrô, mas ele é organizado por outra empresa. Mas é um metrô, você não precisa saber que ele é organizado por outra empresa, ele é só um pouquinho diferente, mas o funcionamento é exatamente igual. E temos a CPTM, que é o que a gente chama de trem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja na estação Conceição, na linha azul aqui de São Paulo, e queira ir para a estação Sumaré, que é no final da linha verde de São Paulo. Você não precisa pagar 2 tickets por se tratar de 2 linhas diferentes. Você faz uma baldeação. Então você sai de um metrô e entra em outro sem sair do metrô, sabe? Da estação. A partir do momento que você sair da catraca, aí sim, se você quiser voltar, você precisa pagar novamente a tarifa lá, o ticket, ou usar o seu bilhete único. Caso contrário, enquanto você não passar por uma catraca que esteja te liberando daquela estação, você não vai precisar pagar. Você pode andar por São Paulo inteira. Sempre que você chegar no metrô, vão ter dois sentidos de metrô, porque afinal de contas ele pode ir pra cá ou ir pra lá. Para você descobrir o nome da direção que você tem que ir, é só você olhar. A partir da estação que você está para onde você quer ir, qual é o nome da última estação?
É bem simples. Parece bizarro, eu sei, mas no caso da linha azul, as duas pontas se chamam Jabaquara e Tucuruvi. Então, antes de você saber como chegar na Sumaré, você precisa saber em que momento você precisa mudar de linha, da linha azul para a linha verde, que é onde a Sumaré está. E é muito simples, é só você checar no mapinha em que ponto a linha azul e a linha verde se cruzam. Caso elas não se cruzassem diretamente, mas elas se cruzam, era só você ver como elas se cruzam indiretamente. Aí você pegaria, por exemplo, uma terceira linha de metrô. No nosso caso, a linha verde e a linha azul se cruzam na estação Ana Rosa e Paraíso. Qualquer uma dessas duas estações você poderia passar e ir para a linha verde estando na linha azul. Para chegar da Conceição, que é onde você está, para a Paraíso, é só você pegar sentido Tucuruvi. E como que eu sei que você tem que pegar sentido Tucuruvi? Como você tem que ir para Paraíso, é só você continuar a linha como se você fosse pegar ela até o final e olhar o nome da última estação, que você sabe o sentido que você tem que pegar. Neste caso, Tucuruvi. Chegando na Paraíso, você vai se deparar com outra linha, que é a linha verde, porque afinal de contas você fez a baldeação. E aí você vai ter outros dois sentidos para decidir, sendo eles Vila Madalena e Vila Prudente. E também é bem simples e a regra é a mesma. Então, nesse caso, o nome da última estação é Vila Madalena. Então você pega o metrô, linha verde, sentido Vila Madalena e desce em Sumaré e aí você já está na casa do seu crush. Uma vez que você consegue entender como funciona esse esquema de para onde eu tenho que ir a partir de onde eu estou, é só você continuar aplicando esse mesmo esquema para a CPTM. A diferença da CPTM é mais de estrutura. Ela é um pouco mais demorada, mas normalmente ela é o que leva para os mais extremos da cidade, porque o metrô não é tão grande quanto parece. Então é isso, eu espero que vocês não se percam aqui em São Paulo. E na pior das situações, me mandam um direct, gente. Mandou um direct ali, eu já falo, querida, pega sentido ali, virou à esquerda dessa esquina, chegou na sua casa. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. O meu nome é Bruno Raff, em todas as minhas redes sociais, caso você queira vir falar comigo, eu recomendo que você faça isso pelo Instagram. Eu vou terminar meu café aqui, espero que você termine o que você estiver bebendo, que eu espero que seja um café, porque a gente tem uma confluência aqui de informações. Um beijo e até amanhã. Tchau!